Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos aqui, neste bom lugar. Bem-vindo, amigo internauta. Bom, vamos deixar uma coisa acontecer. Que Jesus, quem sabe essa semana, sempre tem um começo, um recomeço, dele ter a chance de ser o seu melhor amigo. Fala o que você quer, não precisa mover os lábios, tá? Fala para ele só, eu quero. Bom, hoje nós temos decisões muito importantes para tomar aqui, irmãos. Muito importante. Eu faço um apelo para você, fala no seu coração, me ajuda, Senhor, a captar o que o Senhor tem para mim hoje, porque Deus tem algo só para você, só para você. Sempre que você pedir um milagre, você poderá receber uma ordem específica de Deus. E eu não preciso ser vidente para saber que você precisa de um milagre. Eu preciso de vários. E vim buscar os meus aqui. E confesso, Deus não tem parado de fazer milagres na minha vida. Eu creio em milagres. Eu vivo milagres. Eu quero que você experimente isso. Então fique atento à ordem que Deus tem para você hoje. Você, amigo da internet, Deus tem uma ordem para você aí. Você que está na América, você que está na Europa e aqui por perto. Aqui por perto é pecado estar. Se está aqui por perto, devia estar aqui. Porque aqui está o foco da bênção. Bom, eu falei para você, milagre, ordem. Lembra aquele paralítico, 38 anos, relatado em João 5, 1 a 20, aproximadamente. Então, aquele paralítico, quando Jesus chegou perto dele, verso 6, queres ficar são? Ele teve uma desculpa, queres ficar são? Não tem ninguém, Senhor, não tem nenhum homem que, quando as águas se movem, me leva para as águas, alguém entra antes de mim. 38 anos. Aí Jesus deu a ordem. Verso 6, verso 7, ele questionou a ordem, não? Verso 8, ele aceitou a ordem. Verso 9, ele saiu andando. Então para de questionar a ordem. Acate. Se é Deus que fala, acate. Porque pode ser o seu milagre. Fique atento à tua ordem. Vai ter ordem para todos nós, começando por mim. Eu vim para ouvir a minha também. E vamos ouvir juntos. Amém? Olha, Deus, Ele deixou escrito, tanto na palavra como na profecia, o Senhor nunca abençoa aquele que critica e acusa o seu irmão. Está escrito que essa obra é a obra de Satanás, o inimigo das almas. Evangelismo, página 102. Mateus, Sermão do Monte, 7, 1 e 2, Marcos 4, 24, Lucas 6, 37, não condeneis e não sereis condenados. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. 11, 31 de 1 Coríntios. Então, faz parte do coração do homem acusar, achar culpados. Normalmente nós nunca somos. Sempre tem que ter um bode expiatório. Mas aqueles que acusam, aqueles que criticam, nunca são abençoados. Eu vim aqui, estou insistindo para você, para que você seja muito, mas muito abençoado. Abençoado.
Então você tem que dizer agora no seu coração: Senhor, tira do meu coração esse espírito de crítica. Alguns têm esse espírito contumaz no coração. Quando você vê o seu irmão cometer alguma falha, algum erro, pense como você pode ajudá-lo. Comece a orar por ele. Procure ele. Ore com ele. Visite se for possível. Mas não acuse. Quando tiver comissão, não acuse. Primeiro, veja tudo o que você pode fazer, porque nós temos um problema, irmãos. Nós temos aqui duas classes de cristãos. Pensando agora em um outro ângulo de a gente compreender esse ponto que eu quero abordar. Sabe que ser membro da igreja de Deus é uma coisa maravilhosa. Você sabe que a igreja representa Cristo, né? Ele é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Então é excelente ser um membro da igreja de Deus. Mas por que nós somos membros? Estamos aqui para quê? Para aprender dele. Para aprender o quê? A ser discípulo. Aprender a segui-lo. As minhas ovelhas, né? Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então a ovelha de Deus o segue. A questão do membro, como ele é um aprendiz, ele está aprendendo. Se o membro ele vê um irmão, desculpa a expressão, só para você não esquecer, quebrando a cara, um membro não consegue fazer nada. Ele só olha, ele não sabe o que fazer. Mas o discípulo não. O discípulo começa orando. Porque quando você ora, Deus vai te mostrar uma palavra, um gesto, algo mais que você pode fazer para mudar a história daquele que está se dando mal naquele momento da vida dele. E quando Jesus tornar para nos buscar, numa nuvem de anjos como essa, que belo painel vocês têm aqui. Isso aqui em breve vai ser real, amém? Maranata. Olha, ele vai tornar para buscar o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, página 33. Só aqueles que entraram na sua obra, ou seja, os discípulos. Só os discípulos ele vai levar. Então é extraordinário o desejo que você tem no seu coração. Eu quero ser um discípulo, eu quero ser um seguidor do Cordeiro por onde quer que ele vá, amém? Então diga no seu coração: eu quero ser um discípulo, Senhor. Diga no seu coração, porque Deus tem um livro da vida no céu. No livro da vida tem constado ali nomes. Será que o seu nome consta lá no livro da vida? Eu vou te ajudar. Tem textos que nos mostram, você vai conferir agora se está ou não está. É você e Deus, e a verdade. Então está, primeiro, numa meditação matinal. Exultai-o, 1992, página 328, dia 11/9. Lá diz que estão subscritos no livro da vida todos aqueles que entraram para o serviço. Mas entrar para o serviço, irmãos, não significa ser um diácono, um ancião, um diretor, ou mesmo um pastor. Não, entrar para o serviço, sabe o que significa? Tirar os belos paletós, os vestidos elegantes e vestir de uma toalha, agachar-se e lavar pés. Jesus se curvou diante de 12 pecadores. Deus se curvou.
Deus sempre se curva para chegar no nosso nível, porque nós estamos baixos demais. O pecado tornou-nos depravados demais. Mesmo a exemplo de um Deus que se curva, de um Deus servo, nós que insistimos que queremos ser servidos. Gostamos de boas posições, mas que posição ele tomou? Ele lavou os pés e ainda enxugou. Até daquele que iria traí-lo, e daqueles todos queriam abandoná-lo, porque quando Jesus foi preso, quem ficou com ele? Está lá escrito em 14:50 de Marcos, 26:56 de Mateus. Nenhum deles ficaram. Nenhum. Nem João, como alguns se confundem. João foi o primeiro a voltar, mas ninguém ficou com ele. Ele sabia, mas ele lavou carinhosamente, Tatiane, a cada pezinho. Então, entrar para o livro da vida significa entrar para o serviço. Então você não precisa ter cargo nenhum. Você pode entrar como você está. Amém? Porque Deus não faz acepção. Você tem que falar, eu quero aprender a entrar para o serviço, Pai. E só tem um fator capaz de torná-lo apto para o serviço. Chama-se Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir nunca. Você tem orado pedindo o Espírito Santo? Por que não pede agora? Eu quero o Espírito Santo. E confirmado pela Bíblia. Filipenses 4:3, Daniel 12:3, Lucas 10:1, 2 e 22, 20 a 22. Estão com o nome do livro da vida, aqueles que já entraram para o serviço. E findando, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu. Amém, Gabriel? Ok. Bom, então, falar da vida alheia é obra dos mais eficientes servos do diabo. Maranata 226. Nós temos que parar com isso. Crítica. Falar de pessoas, porque existe um padrão, sabe, irmãos? Olha, pessoas de um moral elevado, trata só de princípios. De um moral mediano, de coisas. E de um moral que precisa ser melhorado, de pessoas. O assunto é pessoas. Localiza o padrão que você está. E pede para a fonte de poder que está aqui agora, que você quer melhorar. Eu quero melhorar. Eu vim aqui porque eu quero. Se eu não quiser, você não estava aqui. Tem que começar comigo isso. E o Salmo 101, verso 5, ele confirma. Aqueles que acusam e difamam os seus irmãos às escondidas, eu os destruirei. Sabe qual é a doença do covarde? A doença do covarde é falar pelas costas. Que o sangue de Cristo tenha mais poder do que essa influência luciferiana no coração da gente. E tem. Amém? Amém mesmo? Deus nunca abençoa. Nunca. Aqueles que não perdoam seus irmãos. Nunca abençoa. Está escrito. Na oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9 a 15. Versos 9, 12, 14 e 15 em especial. Se vós não perdoardes os outros as vossas ofensas, vosso Pai que estás no céu não vos perdoará as vossas. Alguém acha que pode subir ao céu sem o perdão de Deus? Então, irmãos, eu precisaria ser filho de profeta? Será que eu precisaria ser?
para dizer que existem muitas pessoas aqui hoje que têm uma mágoa no coração, têm um rancor de alguém. Algumas pessoas confundem perdão com fazer justiça. Se eu perdoar, é porque eu aceitei aquilo? Não. Perdão não é fazer justiça. Fazer justiça deve ter, com certeza, tem advogados essa noite aqui. Pode perguntar para ele se está do seu lado. Fazer justiça é a arte de dar a alguém aquilo que lhe pertence. Ponto. Perdoar, como o próprio nome diz, é uma perda grande. Perca algo no seu coração. Perca o orgulho para começar. Tem coisas que você precisa perder que está dentro de você. Perdão é algo que você dá sem esperar nada em troca. Quer a pessoa deseja o perdão ou não deseja, você tem que perdoar. Só que perdão é um dom, ninguém tem. Por isso essas agendas estão aqui. E eu, em nome de Jesus, eu estou implorando para você trazer uma agenda com o nome de pessoas que tiraram pedaços, que machucaram você, que feriram você, que trocaram você, que venderam você. Não importa o que fizeram com você, mas põe esse nome numa agenda. Na tua agenda, se você já tem, se você não tem, faça uma, experimenta. Eu tive que fazer isso um dia. Foi os primeiros nomes que eu coloquei na minha primeira agenda de oração. E trouxe ao altar também. Olha, de todo o meu coração diante de Deus, irmãos, não passou, não chegou, não concluiu 2 semanas. Eu já senti amor por aquelas pessoas, o amor ao ponto de desejar para eles o que eu desejo para mim. Porque eu busquei esse dom. Não me machucam mais. Eu não estou propondo amnésia. Amnésia é você esquecer. Nós não conseguimos esquecer o mal que as pessoas nos fazem. Isso é do ser humano. A questão é o que você sente quando você se lembra, entendeu? Essa é a questão. E é fantástico, porque o perdão, ele produz um efeito, um fenômeno neurofisiológico no seu cérebro. E a proposta é melhorar o cérebro. Então, se você não perdoar, você vai ficar aqui. Você repetiu. Você não vai passar a próxima escala. Porque há um núcleo da RAF no cérebro. E quando você perdoa, então, esse núcleo, ele provoca a produção de endorfinas, de serotoninas, que são os hormônios do bem. Isso vai começar a fazer de novo o processo de dilatar. Uma dilatação. E esse chama-se fenômeno neural. Essa dilatação vai fazer com que o seu cérebro promova maiores campos de cognições, maior campo sináptico. Então você vai reagir de formas que você mesmo vai falar: puxa, o que está acontecendo comigo? Você vai compreender melhor, com mais profundidade, a vontade de Deus, porque o perdão é uma vontade de Deus. E você vai sentir uma paz, uma alegria que só os filhos de Deus podem sentir. Porque a pessoa que não é capaz de perdoar, porque ela não sente ainda a misericórdia de Deus, então ela não consegue ser misericordiosa com as pessoas. Eu era assim. Eu não perdoava ninguém, não. Tem cônjuges que viram o rosto um para o outro. Isso é uma coisa luciferiana também. O diabo ama ver cônjuge de rosto virado. Mas a questão da misericórdia, depois que eu entendi o que significa misericórdia, sabe o que significa misericórdia? A gente não sabe bem, não. Nós temos um problema para entender. A misericórdia, irmãos, é diferente no seu aspecto. Quando você encontra uma pessoa necessitada de alguma coisa, e ela merece alguma coisa, e você então faz com que ela receba aquela coisa, sabe? Isso chama-se caridade.
dar a alguém a arte do que ela merece. No seu entender, pelo menos. Agora, a misericórdia é o ato de você dar a alguém aquilo que ela precisa, mas não merece. Isso chama-se misericórdia. Será que nós merecemos alguma coisa de Deus? Por isso Ele nos trata com a misericórdia. Eu não consigo transmitir a misericórdia. Você percebeu? Que falta grave aos olhos de Deus. Bom, quando eu comecei a entender, eu comecei a experimentá-la no meu lar. Irmãos do céu, ficou tão melhor. Meu lar ficou tão abençoado, mas muito mais. Aí depois comecei a tratar com os funcionários, com os amigos. E tem sido fantástico na minha vida. Viver esparramando a misericórdia, irmãos. Irmãos do céu, desperta, por favor, fala para Deus: Senhor, me ensina a esparramar a misericórdia. Faz com que Deus te torne um misericordioso hoje. Você prefere ter razão ou ser feliz? Então seja feliz, porque você está aqui para ser... Não é feliz, muito feliz, amém? Muito feliz, porque o Senhor Jesus disse isso. Estas palavras eu vos digo para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Diga aleluia, só quem crê. 15, verso 11 de João. Ele orou por isso, 17, verso 13. Por que os discípulos, perseguidos, presos, recebendo varadas, cheios de vergões, alguns apedrejados, que fenômeno era aquele que fazia com que eles transbordassem de alegria? Atos 13, 52. O mesmo verso responde por quê? Porque eles transbordavam também do Espírito Santo. Amém? Você já pediu hoje: Pai, eu quero transbordar do Espírito Santo? É possível transbordar do Espírito Santo, você não transbordar de misericórdia? Quando você aplica a misericórdia, irmãos, você vai ser confundido. As pessoas vão olhar melhor para você e vão achar: será que é Jesus essa pessoa? Você não tem saída, você vai expressar Jesus na sua vida, amém? Experimenta. O Senhor nunca abençoa. Nunca abençoa. Olha, eu fiz recitei um verso profético de Isaías 40, 30. Eu vou recitar de novo. Aquele verso que eu recitei ali, esses dias, né? Que os jovens, só jovens, olha para mim agora. Jovens na internet. Tá? Jovem de 0 a 100. Os jovens se cansarão. Os jovens se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Está escrito, é profético. 40, 30 do livro de Isaías. George Bernard Shaw diz que a vida é desperdiçada nos jovens. Sabe qual é o único erro verdadeiro? É aquele do qual você não aprende nada. John Powell. Não aprende nada. Sócrates diz que os sábios aprendem com os erros dos outros, mas os tolos nem com os seus mesmos. Mas não tem tolos no reino de Deus, irmãos, não tem. Então vamos aprender com os nossos erros, irmãos, porque isso é sabedoria. Então, jovens, presta atenção, é profecia. Profecia não é adivinhação, é revelação. Revelação. Quer dizer, vai acontecer.
quer queiramos, quer não queiramos. Não é verdade, Marcelo? Geisa? Daisy. Prazer, Daisy. Olha, então vamos lá. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 144. Na versão inglesa. Como, diz a pena inspirada, como eu posso suportar que a maioria dos jovens dessa época vão perder a vida eterna? O que nós vamos fazer, jovens? Mudar alguma coisa. Vamos descobrir onde pode estar as falhas e vamos corrigi-la. Vamos ser sábios, porque Deus é um Deus de sabedoria. Fala assim: Senhor, eu quero desse espírito de sabedoria. Não esqueça que o Senhor está dando ordens para nós, com a sua palavra aberta. Então, se você captar a tua ordem, você vai viver milagres, começando por esse que você quer, e que é muito melhor do que você está esperando, porque Deus sempre tem algo melhor do que você espera. Então essa profecia não é para acontecer com os jovens de Deus, é com os jovens que não têm Deus. Porque muitos vão ser chamados, mas poucos jovens vão ser escolhidos. 20:16 do livro de Mateus e 22:14 do mesmo livro. Olha, o Senhor nunca abençoou um jovem que defende a causa do cinema. Um cineminha. O que tem por trás de um cineminha? Irmãos, eu estou aqui em nome de Jesus para ajudar que você seja um jovem valoroso, um jovem luminoso, um jovem que porta a bandeira do príncipe Emanuel, um jovem que resplandeça. Jovem, olha para mim, por favor. O plano de Deus para você é o que está escrito em 2, verso 15 do livro de Filipenses: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, entre a qual vocês devem brilhar como astros resplandecentes. Diga só, glória a Deus quem crê. Vocês foram criados para serem luzeiros para este mundo, disse Jesus, não viu? 5,14 de Mateus. Os justos resplandecerão como sóis no reino de meu Pai. Amém? 13,43 do mesmo livro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 14,5 do livro de Apocalipse. O que você tem que fazer e entender? Vamos lá, deixa eu dar alguns argumentos para você pensar. Nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e obra. É o que está escrito no livro de Deus. Qualquer coisa, irmãos, dizer que ama a Deus, sabe, você deveria responder com outra pergunta. Amar a Deus, você odeia o pecado? Você odeia o pecado? Se você odeia o pecado, por que você o pratica então? Então tem que pensar melhor o quanto que eu amo a Deus, o quanto isso é verdadeiro. Porque se eu amo a Deus, irmãos, Deus é um Deus santo. Isso é coisa que o mundo se esqueceu, vocês concordam comigo? Se eu amo o que é santo, eu devo odiar tudo que não é santo, irmãos. E hoje nós temos uma Hollywood que ela produz blasfêmias. Ela pega a Bíblia sagrada do Senhor e joga no lixo. Porque lá, irmãos, é feita apologia ao quê? A sexo, adultério, a promiscuidade, apologia a drogas, homossexualismo. Agora, não confunda uma coisa, tá? Deixa eu abrir aspas aqui. Nós não temos nada contra os homossexuais.
Se eles entrarem aqui, eles vão ser amados. Eu sou o primeiro a declarar que eu os amo. Porque são pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu também. Nós temos em São Paulo um ministério que trata deles. E tem muitos que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como um amigo querido que é o Júlio e a Cláudia, que se casaram. E tem um ministério, irmão, já me acompanharam em vários lugares no Brasil, levando muitos outros para o tanque, para se lavarem, para a sua salvação. Então nós não estamos aqui para julgar, lembra disso? Porque eles podem se arrepender, porque nós somos a favor de toda a ovelha de Deus que entra aqui dentro. Mas nós somos apenas contra o homossexualismo, porque esse é antibíblico. Está escrito em Romanos 1, 18 a 32, especialmente os versos 25 a 28, Levítico 22, 13, 18, 22, 1 Coríntios 6, verso 10, Apocalipse 21, verso 8. Então, a Bíblia condena a prática. Mas nós aqui queremos que esses nossos amigos e irmãos que venham entender o que diz o Senhor. Então, se qualquer entidade lançar a Bíblia no lixo, não vale nada. E se irmãos, presta atenção, 1,32 do livro de Romanos diz que não vão ser condenados apenas aqueles que o praticam, mas aqueles que consentem com que os praticam. Ir numa bilheteria, só o fato de você pegar no seu bolso um dinheiro e pagar, você está fomentando os cofres do diabo. Não tem filme bonzinho lá dentro. Não existe. Hollywood, existe um espírito luciferiano que permeia por ela. Eu já estive lá um bom tempo, nos bastidores onde ninguém vai, onde o dinheiro me pôs quando eu vivia. Eu não esqueça, eu fui do mundão mais de 40 anos da minha vida. Eu vi coisas que hoje eu não tenho tempo de falar para você, vou tentar falar até o fim. O que eles contou lá dentro? Eu não preciso, irmãos, ser filho de profeta para saber que existem pessoas aqui que ainda apreciam Hollywood, que ainda apreciam Disney World. Disney World, pelo amor de Deus. Você sabia que nos anos 70 o Walt Disney ele indiciou seus filhos ao satanismo? Que há uma perversão de gênero ali dentro que não tem precedentes, que nunca vai ajudar o seu filho, a sua filhinha, a ter um caráter como um Daniel. Porque o mundo nesses últimos dias precisa de homens, de jovens como Daniel. Jovens que possuam abnegação e coragem para serem radicais reformadores de temperança. Temperança, página 237, amém? O objetivo de um filme, de uma tela concavada, com os sons cada vez mais implementados, terceira dimensão, o que acontece é um outro fenômeno neural. 2 minutos quando você entrou no filme, a sua mente já não está mais raciocinando, você está sendo conduzido pelo projeto do filme. Você entrou em uma área de desequilíbrio neuronal. 90% da ação do seu cérebro é no inconsciente, lembra disso? 10% é no consciente. Então, aquele produto feito nas oficinas do inferno vão tratar de mover o seu inconsciente, para que depois você faça coisas que você mesmo vai duvidar. Você mesmo vai duvidar. Se é 1h30 o filme, 1h30 que você entrou em um grau de desequilíbrio, numa dimensão, começa com alfa,
porque vai utilizar lobo frontal, Testemunhos Seletos, volume 2, página 69, pelo amor de Jesus, onde Cristo sempre se comunica com você. Essa é a área, o lobo frontal. Ele usa o lobo para chegar lá na parte occipital, que é a parte da nuca, onde você estaria liberando ondas alfas. Essas ondas são bloqueadas e fica só com a parte do lobo interrompida da sinapse entre os outros 3 lobos, o occipital, o parietal e o temporal. E você entra no estado beta. A sensação é que lá está bom, você esqueceu dos problemas, mas depois eles voltam tudo e pior. Eu assisti cinema e filmes quase a minha vida inteira, quando eu estava no mundão. Nunca acrescentou nada, nunca melhorou meu casamento, nunca melhorou os meus negócios, nunca melhorou as minhas amizades, os meus relacionamentos. Agora, quando Jesus entrou na minha vida, tudo foi muito melhorado. Porque Jesus não quer, Ele não tem nenhum interesse em usurpar da minha mente. Ele quer apenas, através da Ciência do Bom Viver 509, enviar mensagens me dizendo: Fernando, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Esse é o melhor caminho, esse é o melhor negócio. Irmãos, eu trabalho com consultoria financeira, em mercados de derivativos e hedges e long short alavancados. Olha, Deus já me permitiu enriquecer muitos clientes. Para a honra e glória de Deus, eles nunca perderam. Como um consultor, a melhor coisa que aconteceu na minha vida é saber que há um Deus que me ajuda a glorificar o nome dEle em cada passo que eu tenho dado. Porque tudo o que eu tenho feito é para a glória dEle, sabe? Então eu recebo algum trocado para poder sustentar minha família, e uma parte do tempo, a minha melhor parte do tempo, eu tenho dedicado a servi-lo da melhor maneira que eu puder fazê-lo. Então, a minha mente era uma, antes de conhecer a verdade. Porque está escrito, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará do quê? Desses preceitos, desses preconceitos. Para alguns é preconceito ainda. Para mim é um conceito. Para Deus é um conceito. Para outros são sofismas. Agora, se não bastasse isso, você lembra o que aconteceu? Dia 22/7/2012, em Colorado, lá em Aurora, James Holmes, 24 anos, feriu 58, matou 14, diante de uma tela de cinema. Lembra qual era o filme? Alguém se lembra qual era o filme que estava passando? O Cavaleiro das Trevas, Batman. Alguns entraram lá para nunca mais sair vivo de lá. Aí você fala, mas essas coisas é mais para a América. Eu não sei quantos aqui sabem que em São Paulo, cerca de uns 3 anos atrás, um dos shoppings mais famosos lá, né? Tentaram abafar, mas não... Abafaram bem até. Todo lugar que eu vou no Brasil, quase ninguém sabe. Numa sessão matinê, livre, cheio de crianças. Um casal estava fazendo sexo. O lanterninha no corredor, ao observar aquilo, falou: ô senhor, o senhor pare com isso, tem crianças aqui perto. O homem era um segurança, pegou uma arma, estava armado, e matou a queima-roupa o lanterninha. Shopping Marketplace. Alguém sabia disso? Tem alguma mão que... tem. Quantos sabe? Levanta bem quem sabe, só para mim. 3 ou 4 pessoas. Olha como eles abafam bem. No shopping da frente, Morumbi Shopping. Outro shopping de elite. Isso já acho que uns 8 anos atrás, aproximadamente, ou talvez 9. Um quintoanista de medicina. Uma tarde, um começo de noite fria. Ele também no meio do filme. Ele vai no meio da tela,
tira uma metralhadora e começa a disparar na plateia. Morreu 8, feriu mais de 40. E ele saía de um encontro, né? Desses games, ele estava brincando com games. Você sabe que, jovem, ô jovem, oi, esses games, a grande esmagadora maioria é feita no Japão. Em 1972, a seita japonesa a seita mais satânica do mundo, Yokamura, ela ressurge, irmãos, para tomar esse espaço na sociedade. Tem jovens aqui que não conseguem, irmãos, não conseguem doutrinar-se a não mais, ou passar um dia sem esses games. Porque existe um encantamento. Eu estou aqui em nome de Jesus para que você seja esse jovem que Jesus desenhou na eternidade. Um jovem próspero, um jovem feliz, um jovem luminoso. Você tem que falar agora com Deus, falar: Senhor, rompe essa área do meu cérebro que está contaminado. Deus vai ter que cauterizar você hoje à noite, se você der essa outorga ao Senhor. Mas Ele vai ao mesmo tempo expandir outra. Porque, olha, não existe remédio para uma vida pecaminosa. Não existe. Uma vida pecaminosa tem que morrer. Aqui é o lugar. Água fresquinha, novinha, com licença. E está quentinho também. Aqui dentro. Tem que morrer. Não preciso ser vidente para saber que existem alguns preciosos filhos de Deus aqui que não renasceram ainda. Precisam entrar lá. Isso é questão de vida ou morte. Mas na hora que a tua planta dos pés relar nessa água, olha nos meus olhos, por favor, internauta. Na hora que relar lá, você está rompendo com um mar de maldições, porque talvez você se esqueceu que esse mundo é amaldiçoado por causa do pecado. 3, 17, 18 de Gênesis. Esse mundo jaz do maligno. 5, 19 de 1 João. Jesus não é o príncipe desse mundo. Ele falou: eu já estou indo, porque aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho a ver com ele. 14, 30 de João. Deixa a tua planta dos pés tocar ali. Deixe o teu coração respirar aliviado. Deixe o teu nome sair do livro da morte, de Isaías 65, 6 e 7, Jeremias 2, 22. E passe para o livro da vida. Troque esse espírito do mundo pelo Espírito Santo. Porque na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, jamais verá o reino dos céus. 3:3 do livro de João. O Senhor nunca abençoa o jovem que defende a sensualidade. Nunca abençoa. Olha, nenhuma das minhas idas a Washington estava escrito lá. Num outdoor tamanho dessa cortina. Branco e preto. Palavra bem grande ali em cima. Virgindade. Em letra menor embaixo. Pai, diga para o teu filho que essa não é uma palavra suja. Só na América, 1 milhão de pré-adolescentes que perderam a virgindade. Eu não estou falando de adolescentes, estou falando de pré-adolescentes. No mundo são 4 milhões que eles conseguem contar. 4 milhões por ano.
na América. É um dos lugares que o assassinato a bebês é sancionado por lei. 1.460.000 bebês abortados por ano. 4.000 por dia. Pré-adolescentes. Quando o anjo Gabriel chegou para Maria, notificando que ela ia ser a mãe do Filho de Deus, sabe o que ela disse? Como pode se dar isso comigo? Visto que eu ainda sou virgem. Ela tinha 16 anos. 1,34 de Lucas. E 1,38 ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a vontade do Senhor. Olha, uma mulher encantadora, uma mulher sedutora, uma mulher talvez das mais lindas da corte egípcia, a mulher de Potifar, com todo o poder de uma mulher do segundo do Egito, do império faraônico, chegou para um menino, 17 aninhos, querendo deitar com ele, prometendo um império para ele, proteção, e ainda uma mulher sedutora. José falou: não, como cometerei esse grande mal? E pecarei contra Deus. Gênesis 39:9. Por que José falou isso? Por que ele falou isso? Me ajudem. Por quê? Verso 2 de Gênesis 39. O Senhor era com José. Porque o Senhor era com José. Verso 23. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Jovem de valor, olha para mim por favor, olha para os meus olhos. Você foi criado por Deus para que tudo que você faça prospere. Mas se o Senhor for por você, se o Senhor for com você, se o Senhor andar com você, é uma questão de relacionamento. Você tem que, se você quer poder de Deus, algo daqui de dentro tem que sair. Algo tem que sair. Você foi criado, se você é filho de Deus, para viver sempre na presença de Deus. Se você é filho de Deus, nada te pode satisfazer, nada nesse mundo a não ser viver diante de Deus. Pega esses filmes de Hollywood que você tem na sua casa e queime, destrua. Você está destruindo partes do inferno que estão contaminando o teu lar, porque Deus quer que teu lar seja repleto de anjos. Os anjos, a gente está orando todo dia aqui, as agendas, para que o teu lar seja movido pelos anjos. Os anjos de Deus vão lá para o teu lar. Os anjos de Deus chegam na tua porta. Os anjos de Deus querem entrar no teu lar. Mas quando eles chegam aqui, anjos de demônios barram a tua porta e daqui não pode entrar porque tem coisa nossa. Pelo amor de Deus, tira da tua casa aquilo que não é de Deus. Cumpra a proposta de Deuteronômio 7,26. Não metereis na tua casa nenhuma abominação, para que não seja anátema. Antes de tudo, a abominarás, a detestarás. Porque anátema é, amaldiçoada é. Teu lar foi criado não para ser um pedacinho do céu, não para ser um pedação do céu. Você vai fazer a tua parte, porque Deus não faz o possível. O possível Deus não vai fazer. Tirar essas coisas você tira. Porque Deus vai fazer o impossível. Deus não vai precisar elevar o teu lar até o céu. Deus vai fazer o céu baixar até teu lar. Amém? Tira Disney World do teu lar. Tira Disney World da vida dos teus filhos.
Tira tudo que lembra Disney World. Tudo que lembra, tira. Eu quero fazer um pedido para você, em nome de quem me trouxe aqui. Entre hoje e amanhã, escolhe o momento. Abre a Bíblia. E caminhe pelos cômodos do teu lar. Em oração. Se você for casado, com o teu cônjuge. Se você é um jovem, você e Deus. Ou com teu irmão, com a tua irmã. Com a Bíblia aberta e caminhe. Fala, Senhor, o que está no meu lar que não te pertence? O que está? Isso não pode ser jogado no lixo. Tem que ser queimado. Porque isso é amaldiçoado. A maldição, ela tem uma vida em si mesma. Se você não tem onde queimar, põe numa sacola e traz para cá. A gente vai arrumar um jeito de lidar com isso. Ninguém quer saber de onde veio e nem para onde vai. Vai ser destruído. Numa igreja que nós fomos, saiu 1 tonelada de maldição. Eles resolveram trazer para a igreja, porque era uma cidade também metropolitana. Não tinha. É bom queimar em lugar que tem terra, para enterrar depois as cinzas. E eu participei de uma queima para ensinar os diáconos. Irmãos, olha, eu não tenho tempo para falar disso hoje. Mas, irmãos do céu, eu vi fumaça. Fumaça, emitindo vozes. Eu estou aqui em nome de Jesus. Leia Viagem Sobrenatural. Eu imploro que você leia esse livro, se você não leu ainda, de Roger Morneau. Você, amigo internauta, Viagem Sobrenatural. Dá para ler numa noite. Eu li numa noite. Menos de uma noite. Roger Morneau. Tá? Então você leia. Você pode comprar e pode também, gratuitamente, tem o PDF na internet. Viagem Sobrenatural, Roger Morneau. Se quer comprar o livro, compre no 0800 979 0606 ou cpb.com.br. Casa Publicadora Brasileira. É um livro extraordinário. Esses eram 32 diáconos, numa fogueira gigante, queimando 1 tonelada de maldição. Eles viram comigo. Fenômenos que eu não tenho tempo de relatar aqui. Não brinca de ser cristão, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Olha, Deus nunca abençoa jovens que praticam masturbação. Porque simplesmente você está causando outro fenômeno neuronal. Você está gastando a sua energia vital. Você vai precisar dela no momento. A sua pineal é atrofiada. A mulher, antes de 35 anos, ela está candidata a experimentar a antecipação do climatério. Através da frigidez. Através do ressecamento de glândulas íntimas. Através desse processo que é uma espécie de uma esquizofrenia. Que leva aos mesmos efeitos do uso de alguns tipos de drogas, como contida no êxtase. Que para o homem, a andropausa antecipa. Acontece com outros fenômenos que eu quero, não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, que vão causar simplesmente atrofia testicular, favorecimento do câncer de próstata e total desinteresse pela vida. A Bíblia apresenta que Deus ele não é favorável a isso em 38, 8, 9 e 10 do livro de Gênesis, chamado com o caso de onismo. Isso ligado a outros elementos, como a pornografia. Ezequiel 57, 4, 5, 8 e 9, 11 e 13. Que Deus, ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, nem a vexação contemplar. Pela terceira vez eu reciso esse verso, Abacuque 1,13. Esse jovem nunca vai ter uma mente que possa brilhar e resplandecer a luz do céu.
Se você diga que não consegue se controlar, então você tem que se casar. 7:9 é o conselho do apóstolo Paulo de 1 Coríntios. Mas você pode tudo naquele que te fortalece. Então você só vai ter que, se você não está conseguindo viver um relacionamento com Deus, o fruto desse relacionamento ruim é o seu comportamento. Você acerta o relacionamento, o seu comportamento vai ser extraordinariamente corrigido. Sine qua non. Primeiro, o relacionamento. Agora, quantos amigos eu não tive? Quantos amigos? Até parentes, trocando de parceiro quase que por semana. A hora que eu encontrar alguém que me satisfaça, eu fico com esse ou com essa. Gente de poder financeiro, pessoas intelectuais, mas sem Deus, não conseguiam viver realmente o plano original. Nunca vai ter prazer nisso, porque quando as pessoas querem conselhos sobre sexo, hoje em dia estão procurando na internet, estão procurando em livros, estão procurando em celebridades, em jornais e revistas. Aquele livro, 50 Tons de Cinza, vendeu mais de 100 milhões de exemplares. Quando foi lançado, dias 12/2, do ano passado, Hollywood gastou 40 milhões de dólares para fazer o filme. Foi 4 milhões e meio na estreia. Recuperaram na estreia 680 milhões de dólares recuperados. E o lucro. Percebe bem o toque de caixa. Ok? Aqui no Brasil, começou dia 23, foi 11 dias depois do ano passado, 23. É 2014, eu estou confundido com o ano, Não sei se é o ano passado ou retrasado. Passado mesmo, Ok, então 2015. E até 5 de março, as revistas e jornais apresentavam que 5.200.000 mil brasileiros já tinham visto. Milhões de brasileiros. Só que no Brasil já pagava o filme muitas vezes. Então o que está acontecendo hoje chama-se parafilia, que é a inadequação sexual. Lá na Universidade de Tennessee, onde eu estive também, uma prática chamada butt sugar, introdução de álcool pelo reto e pelo canal vaginal. Isso isso vai logo para o sangue a 0,4% e causa então frenesi. Só que alguns jovens foram mortos, overdose de álcool no sangue. Então eles desbarataram o butt sugar, alguns foram mortos, muitos foram expulsos da universidade. Parafilia. Um casal casado que pratica a intimidade sem respeito, sem afinidade de alma, sem amor. Isso é fornicação. Não é eu que diga, é Jesus. 5:19 de Gálatas, 21, verso 8 de Apocalipse. Entre um casal, ideias e pensamentos de intimidade fora do relacionamento íntimo. Jesus, não Fernando Lucas, diz que é adultério. 5, 27 e 28 de Mateus. 21, 27 do livro de Apocalipse. Agora, não existe prazer verdadeiro no sexo sem a bênção de Deus. Não existe. Não existe. Você pode, se você for louco e quiser experimentar, não existe. O prazer verdadeiro está na bênção. O sexo, quando ele tem a bênção pelo casamento, ele é celestial. Um casal que tenha o relacionamento íntimo antes do casamento, já começa mal, porque, segundo as estatísticas, elas são relevantes. Você já está abrindo margem
para que o seu casamento comece frustrado, porque é grande o índice daqueles que cometem adultério e traição depois do casamento, quando pratica antes. O jovem, não faça isso. Não faça, além dos comprometimentos que você vai ter com as doenças psicossomáticas, emocionais e venéreas. A HPV, mais de 200 tipos de vírus, papilomavírus, humanos, 150 está catalogado. Agora, o HPV está sendo um dos maiores responsáveis pelo câncer de colo de útero. Jovens de Deus, o maior responsável segundo as estatísticas. Câncer orofaríngeo, garganta. E câncer no reto. Pelo sangue de Cristo. Não brinca com as coisas que são do inferno, porque o inferno queima. Agora, o pior de tudo ainda, é quando, depois desse relacionamento, vem para o altar de Deus, com véu e grinalda brancos. A primeira oração do pastor, para promover a bênção, passa a ser uma maldição para o casal. Uma maldição. Eu não vim para você ser amaldiçoado, eu vim para você ser muito abençoado, amém? Você acha que é gostoso daqui à frente falando disso para você? Mas você precisa saber, porque você foi escolhido a dedo. Sabe para que você foi escolhido? Está lá escrito em 7, verso 14 do livro de Deuteronômio: bendito será mais do que todos os povos. Quem crê, diga amém. Amém mesmo? Amém. Nós não fomos criados para ser melhores, mas para ser diferentes de todos. Esse povo é diferente de todos. Começando a ser melhor só do que eu era antes. Agora, eu me casei virgem. Foi a minha primeira namorada, a única mulher da minha vida. Vivemos 9 anos. Foram 9 anos maravilhosos. Tanto é que o tamanho do sofrimento que isso me causou, você já comensura pelo testemunho que eu já pude abrir. Agora, nós temos um Deus todo-poderoso, que mesmo aqueles que já ultrapassaram a fronteira, você pode, sem precisar fazer o que muitos estão fazendo nas metrópoles do mundo, gastando pequenas fortunas e constituindo ímã, você pode buscar de Deus uma nova bênção para cobertura na tua vida relacional, dizendo: Senhor, eu quero fazer um voto com o Senhor essa noite. Eu quero ser puro, eu quero ser pura para o Senhor. Aí você fala: o que é isso, Fernando? Você é muito careta, Fernando. Espera um pouquinho. Espera um pouco. Por que Daniel e Ananias, e Azarias e Misael, quando chegaram em Babilônia, eles no caminho decidiram não se contaminar com as coisas de Babilônia? Eles não decidiram na mesa de Nabucodonosor, decidiram antes. Você tem que decidir agora se você quer. Dá uma chance para você, para viver. Porque, olha, eu repito, o sexo no casamento com a bênção de Deus é celestial. O sexo sem a bênção de Deus é animal. Daniel e os seus 3 amigos decidiram antes e chegaram em Babilônia, não se contaminar. Eles se tornaram, olha, Nabucodonosor, o rei da maior nação do mundo, foi convertido pelo testemunho desses homens. Jeremias 43, 1-5, chamado servo de Deus, escreveu um pedaço na Bíblia em Daniel 3. Por que Daniel decidiu? Por que Ananias, Azarias e Misael decidiram não se contaminar? Responde agora para mim, me ajude. Qual o ponto chave que eles decidiram?
Alguém se lembra? O silêncio às vezes responde. 2:23, mesmo livro de Daniel. Eles glorificaram o Deus dos nossos pais. Eles tiveram pais que amavam a Deus, que temiam a Deus e que testemunharam de Deus para eles, que eles serviam o Deus Todo-Poderoso, o único Deus que pode dar o prazer verdadeiro. Eles não precisavam dos manjares de Babilônia, das mulheres de Babilônia, eles precisavam de Deus. Eu já tive tudo na minha vida. Tive uma pequena fortuna, tudo que o dinheiro podia me dar. Pude, se quisesse ter muitas mulheres, não quis. Não sou uma pessoa, não é o meu ponto fraco. Ser um mulherengo não é. Mas a única coisa que me fez, que me faz e que me garante uma felicidade é ter conhecido a Jesus, irmãos. É ter relado a planta dos meus pés naquela água, irmãos. Como aquela água que ia transformar a minha vida da água para o vinho, que ia me fazer um dos homens mais felizes do mundo. Eu me sinto um deles. Eu sei que tem outros, mas eu sou um deles. Eu quero isso para você. Esses jovens se tornaram os mais famosos em toda a Babilônia, não é? Tornaram-se administradores de Babilônia, os homens mais sábios, 10 vezes mais sábios que os mais sábios que já existiam lá. Sabe por que aqueles magos vieram do Oriente, vieram ver Jesus, contemplá-los com mirra, com bálsamo, com ouro? De onde vieram? De Babilônia, das regiões babilônicas. Quem que falou para eles que eles iriam? Um dia Jesus viria como Messias, e que nasceria em Belém de Judá, e os magos chegaram lá guiados por aquela estrela. Esses magos, irmãos, eles vieram com as instruções de centenas de anos atrás. Daniel, ele se tornou o rei dos magos de Babilônia. 4:9 do mesmo livro. Você foi criado para ser rei e rainha. Amém? Só diga amém quem crê. Verso 6 do Apocalipse, 22 verso 5. 20 verso 5 e 22 verso 6. Reis e rainhas. Olha, não troque esse poderio eterno por um prato de manjar qualquer. Não seja profano ou fornicador como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, jovem de Deus. Agora, eu quero ajudar você na sua virilidade. Eu não vou ter todo o tempo que eu queria hoje, eu vou ainda falar melhor, tá? Como você recuperá-la, como aumentar o nível de testosterona. Então, nós vamos continuar agora nessa parte que só faltou, mas não agora, nem hoje, que não vai dar tempo. Eu quero só terminar dizendo para você que meu filho estava em casa. Meu filho estava em casa, meu filho realizou um pequeno movimento ontem, que eu contei para você na história, e agora eu tinha uma esperança que alguma coisa mais pudesse acontecer. E dias depois, saí para comprar alguns equipamentos hospitalares, e a Clarice estava fazendo uma remoção da cânula traqueostômica, porque ele tinha uma traqueostomia, para fazer asepsia, e logo reentubar de novo. E ela perdeu a zona de reintubação. A cânula que ela tirou de metal não conseguia ser introduzida. Ela começou a ficar nervosa, que passou 1 minuto, passou 1 minuto e meio, passou quase 2 minutos. Ela começou a gritar, eu não estava em casa. Para a Malu era enfermeira padrão, ela era a auxiliar. E a Malu logo veio. Já tinham se passado 2 minutos e 30, meu filho estava sem a respiração. A Malu falou para ela ficar calma, pegou a cânula, passou um pouco de um hidratante na cânula,
uma vaselina líquida cirúrgica, para tentar reencaixar. E não estava conseguindo, porque ali há uma tendência traqueostômica de logo ir contraindo a dilatação quando você tira. Você tem que ser bem prático nisso. E ele já tinha um edema de glote, então já favoreceria isso. E com essa ação, eu cheguei de repente. Estava um silêncio em casa. Ela sempre, uma estava falando com a outra, cantando e tal. Eu subi lá em cima e vi as duas, uma olhando para a outra. E as duas olharam para mim, quer dizer, quem que ia sinalizar que ia falar o que tinha acontecido? Elas falaram para mim olhar para ele, né, apontando a Malu, mais experiente. E tinha se passado 8 minutos e 46 segundos, contado no reloginho lá que marcava a calibragem. E esse tempo todo, meu filho estava respirando sem equipamento. A Malu chegou pertinho de mim e falou no meu ouvido: Fernando, bem baixinho: Fernando, olha, a gente está controlando ele esses 8 minutos. Já era 9 agora. E ele não está apresentando deficiência respiratória. Se fosse meu filho, eu esperava mais antes de reentubar. Irmãos, nós ficamos 4 horas e 43 minutos até que tocou a campainha. A gente não conversava, só ficava escutando. Aquela respiração natural. Meu bebê estava respirando sem equipamentos, irmãos. Eu tinha vontade de pular, mas eu tinha que ficar quieto, porque a gente estava observando até onde podia ir. Aí quando eu fui atender a campainha, as duas mandaram eu ir atender. E era o doutor Alfredo Gílio, era o nosso médico infectologista que passava sempre lá em casa, que era que ia assinar o laudo diário. E ele viu aquilo, ele regalou os olhos, começou a ver todas as funções vitais dele, os sinais, e falou para a gente, ele viu que estava um silêncio sepulcral: vocês são loucos, ele podia estar morto. Mas ele mexia a cabeça, ele coçava a cabeça, ele tirava o óculos, punha o óculos. Aí desci com ele, ainda lá na minha sala, no meu hall, ele virou para mim e falou: Fernando, eu não sei o que está acontecendo, seu filho é um fenômeno. Olha, ele falou assim para mim: parabéns, seu filho é um fenômeno. Foi embora. Meu filho não foi mais entubado, irmãos. Com isso, eu comecei a pensar: puxa, ele não precisa mais ficar andando com tubos por todo quanto é lugar, agora, porque ele era vetado a ficar ali. 2 dias depois, eu resolvi ir lá na ACD, Associação da Criança Deficiente, lá de São Paulo, e encomendei uma cadeira especial, com cinto de segurança, para mim andar com ele em casa, que ia colocar o corpo dele numa condição anatômica bem legal, bem confortável. Pedi que fizesse com urgência, demorou 3 dias, eu ligava toda hora para lá, eles passaram até a frente de alguém, porque por tanto que eu molestei, peguei a cadeira, cheguei com ela em casa, pus ele. Irmãos, eu não resisti, né? Aquelas enfermeiras eram chatas comigo, mas pegavam no meu pé toda hora, ficava um em cima de mim como se fosse um soldado, né? Aí eu pedi para ela: busca mais aquelas fraldinhas que a gente colocava assim, para ser um comfort no pescocinho dele. Ela foi buscar. Aí eu fui lá para o jardim. Na hora que eu saí para o jardim, estava aberto o portão, porque tinha entrado alguém para fazer um serviço. Eu não me contive, eu fui para a rua com meu filho. Eu comecei a andar no meu condomínio. Sabe o que aconteceu? Os vizinhos começaram a sair, né? Faziam já 2 anos e meio, sabiam do quadro crítico que ele tinha passado. Eles começaram a sair e chegavam para mim: Fernando, como que é possível isso? Nós vimos o carro, nós vimos a dimensão do acidente, acompanhamos a trajetória dele, do estado de coma, do estado vegetativo, como que ele pode estar aqui sem equipamentos? Irmãos, eu estava andando com ele na rua, saiu as duas, mas as duas estavam uma fera atrás de mim, irmãos, né? Queriam me levar de volta, mas eu corria delas. Dá para você imaginar a cena? Né?
E os vizinhos iam saindo, começaram a abanar, né? A dizer, né? Olha, Deus seja louvado, alguma coisa nesse sentido, para os crentes ou não crentes. E depois fui puxar a orelha, né? Tomaram a rédea do carrinho. Aí eu achei melhor não exagerar. Dei a minha volta, né? Num espaço que eu pude lá. Eu fui até um parquinho que ele amava. Ele amava ir naquele parquinho. Eu nunca tinha ido com ele antes. Porque não tinha tempo. Tinha que ganhar dinheiro. Minha esposa tirava fotos e mandava para mim. Olha, né? E sempre ele falava, ele me trouxe na véspera do acidente. Todo dia ele me trazia uma flor. Ele pegava uma flor, ela dizia, ele pegou porque ele quis. Ele trazia para mim. Ele queria que eu fosse colher com ele flor. Se o filho quiser colher flor com você, colhe com ele. Colhe, porque você não sabe até quando isso pode acontecer. Eu tenho essa flor até hoje guardada num vidro. Eu não tive tempo. Eu era um covarde. Eu achava que eu dependia daquele dinheiro, daquele trabalho. E ele me tirou o melhor da vida. Por isso que eu tenho nojo do que eu era. Mas, sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, só amanhã, porque acabou o horário. Desculpa. Olha o horário. Eu tenho um relógio aqui que fica me acusando. Dá seu coração para Jesus hoje. Pai, o Senhor está ouvindo cada oração, não está? O Senhor que está ouvindo, porque o Senhor é um Deus onisciente. O Senhor sabe dessa luta, desse meu irmão, dessa minha irmã, desse jovem que está aqui à frente. O Senhor sabe. O Senhor sabe a necessidade específica que ele tem, que ele mais precisa. Às vezes não é o que ele está pensando. Às vezes é algo bem diferente. Era para mim, Senhor. Eu me lembro bem. Eu queria uma coisa, mas o Senhor tinha algo melhor, maior, eterno para me dar. E eu me satisfazia com bugalhas. Maldito homem que era. Quem me livraria o corpo daquela maldita morte? Só o Senhor. Só a tua palavra pura tem poder para libertar. E ela continua libertando. Pelo sangue de Cristo. Esses meus irmãos preciosos que estão à frente. Alguns deles, o Senhor reclama que é necessário romper com alguma coisa. O Senhor quer dar muito mais por esse algo que vai ser entregue hoje nas mãos que foram marcadas nos cravos por eles. Eles não tenham receio em entregar para o Senhor o seu coração. E junto com o coração vai a família, vai os filhinhos, vai o casamento, vai a enfermidade, vai os sonhos, vai os projetos, vai as dúvidas, vai as dores, vai tudo, porque o Senhor vai fazer disso uma coisa tão celeste, que tornará tudo que é problema em solução, em graça, em forma de uma enorme misericórdia. O Senhor é o Deus da segunda chance. O Senhor quer restituir tudo que foi tomado de nós, inclusive questões materiais também. Eu sei muito bem disso, Senhor, porque provei disso. Agora com as mãos erguidas, junto com esses homens de Deus que estão comigo, Pai, a gente pede, por favor, abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esses teus filhinhos, que eles consigam retornar aqui nesses poucos dias. São só mais 2 noites essa semana para a gente concluir. Eu peço que o anjo mau não tenha poder para tirar ninguém daqui. Abençoa a tua igreja, a gente estende a mão sobre todos. Cada um, agora faça uma revista, Senhor. Todo o coração que está entendendo a mensagem,
quer poder para viver a última mensagem. Abençoa poderosamente, Senhor. Dê a eles a convicção que essa palavra não é de homem, é do Senhor. Ajuda a lembrar cada citação que foram dadas aqui para assinar. Eu, o Senhor dos exércitos, falei. Pai de amor, abençoa. Abençoa essa igreja, abençoa os nossos pastores desta igreja, abençoa os líderes dessa igreja e até o mais recente batizado dessa igreja. Amanhã teremos um batismo, Pai, um santo batismo. Abençoa aqueles que vão querer se batizar também. Se tiver alguém hoje aqui que já conhece sobre o caminho, a verdade e a vida, ele tem direito de mudar a sua história, entrando nas águas. Abençoa essa decisão, Pai. Essa decisão precisa de coragem, porque essa obra não é para covardes, mas para homens e mulheres que estão desejosos em portar a maior de todas as bandeiras, a bandeira de Jeová. Abençoa os amigos da internet, Senhor, os irmãos que assistem da América, da Europa, da Ásia, do Brasil, da América do Sul, da onde quer que seja, que essa bênção chegue. Estendemos as mãos, que essas nossas mãos com a de Cristo sobreposta vai até onde Ele está agora. Abençoa a agenda dele, abençoa a vida, o casamento, tudo que diz respeito à sua vida. E amanhã, Senhor, nos dê sede e fome para ser mais abençoados nesse lugar. Prosperidade pura, em nome de Jesus. Amém.